Você sabe identificar a ilegalidade de uma prisão? Hoje, o tema da nossa aula, nosso segundo módulo, é o relaxamento de prisão em flagrante. Essa peça, relaxamento de prisão em flagrante, ela é cobrada no exame da OAB-FGV, ela é pouco cobrada na realidade. O exame da OAB-FGV não cobra a possibilidade de impetração de habeas corpus em caso de prisão ilegal. Essa é a primeira observação que tem que ser feita nesse primeiro momento. Portanto, se na peça prática profissional o seu cliente, no caso hipotético, que estiver sendo preso sob uma prisão que estiver em desconformidade com uma norma penal, uma norma processual penal ou um direito e garantia constitucional prevista na Constituição Federal, então essa prisão ela é legal, ela é constitucional e por isso ela deverá ser imediatamente relaxada pela autoridade judiciária competente. A nossa peça, relaxamento de prisão em flagrante, é uma peça prática profissional que, via de regra, ela é elaborada na fase pré-judicial, ou seja, uma fase que antecede a fase judicial do processo penal. Bom, a fundamentação dessa peça, ela está no artigo 310, inciso 1 do Código de Processo Penal e também no artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal, que dispõe que a autoridade judiciária competente deverá relaxar a prisão ilegal. Esse vício, essa ilegalidade, ela pode decorrer de vários aspectos. Por exemplo, em casos anteriores do exame de ordem da OAB-FGV, nós tivemos, por exemplo, a ilicitude de uma prova a partir do momento que um motorista de um veículo automotor foi compelido, ele foi forçado a soprar o etilômetro e, portanto, produzindo-se assim uma prova ilegal, porque fere o princípio da não autoincriminação, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, tornando-se uma prova ilícita nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal. Também outro exemplo de ilegalidade seria o delegado em impedir ao preso assistência do advogado ou de sua família, violando, portanto, o artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal. Mais um exemplo de ilegalidade seria o fato do delegado não remeter aos juízes da comarca os autos do auto de prisão em flagrante, o APFD, dentro do prazo máximo de 24 horas. Ainda que essa prisão esteja legal até este momento, o fato dele descumprir esse prazo de 24 horas, ele estaria descumprindo uma norma positivada no artigo 306, parágrafo 1º do Código de Processo Penal e, portanto, essa prisão passaria, a partir desse momento, ser considerada ilegal, passível, portanto, de relaxamento. A prisão ilegal, ela poderá ser relaxada de ofício pela autoridade judiciária ou a requerimento do advogado constituído pela pessoa que se encontra presa. A peça relaxamento de prisão em flagrante, ela é uma peça prática profissional exclusiva de advogado. Por isso que a OAB-FGV, ela coloca nos seus casos hipotéticos, no final do enunciado da questão, redige a peça prática profissional exclusiva de advogado, exatamente para rechaçar, para afastar a possibilidade de impetração de habeas corpus. Quando o juiz ele relaxa a prisão em flagrante, ele está considerando que aquela prisão ela foi legal, ou seja, foram violados direitos ou garantias constitucionais do preso ou que violou as formalidades previstas no Código de Processo Penal. Quando alguém é preso em flagrante delito, é possível que esse preso ele possa ser preso por um flagrante também que seja forjado, ou o flagrante foi preparado. Essas duas modalidades de flagrante, o forjado e o preparado, também tornam essa prisão ilegal, passível, portanto, de ser relaxada pela autoridade judiciária competente. Lembrando-se que a peça relaxamento de prisão em flagrante e a peça de liberdade provisória, que nós estudaremos no próximo módulo,
elas são parecidas. O que diferencia o relaxamento da prisão em flagrante da liberdade provisória é exatamente a ilegalidade da prisão. Essa é, portanto, a tese que vocês deverão arguir na sua peça prática profissional do relaxamento de prisão em flagrante. Vocês deverão ler o caso da OAB-FGV com cuidado, apontando todas as irregularidades, todas as ilegalidades que o enunciado da questão traz, que vocês vão identificar a partir da leitura do caso hipotético e arguir na sua peça, na parte dos fundamentos de direito, todas essas irregularidades, todas essas ilegalidades, apontando ao lado da descrição desses argumentos, dessa tese, a sua fundamentação legal, que se encontra ou no texto constitucional, ou no Código Penal, ou no Código de Processo Penal, ou às vezes em uma súmula do Supremo, uma súmula do STJ, mas é necessário que vocês apontem sempre a fundamentação legal àquela tese que vocês estão arguindo na sua peça defensiva. Por fim, pessoal, nos pedidos da peça de relaxamento de prisão em flagrante, vocês deverão pedir o relaxamento da prisão em flagrante por ser ilegal, por violar preceitos constitucionais, por violar direitos e garantias constitucionais, ou por violar uma norma de direito penal ou de direito processual penal, e, consequentemente, como um pedido subsidiário, a expedição do alvará de soltura para o seu cliente. No próximo módulo, nós estudaremos a peça de liberdade provisória com ou sem fiança. Aguardo todos vocês lá.